serve para organizar e resumir facilmente os dados. Suponha que tem uma lista ou um intervalo de dados, onde a primeira linha de título ou linha de cabeçalho está realçada. Nesse caso, basta clicar em qualquer célula da sua lista, separador Inserir, Tabela Dinâmica. Quando seleciona a opção Tabela Dinâmica, a primeira opção é selecionar a tabela ao intervalo. Como a sua lista estava corretamente definida, com as linhas de cabeçalho definidas e não tem intervalos, nem células em branco, nem linhas em branco, automaticamente selecionou todo o intervalo de dados ou toda a lista. Depois temos uma outra opção, poderíamos ter uma lista numa origem externa, e temos ainda uma segunda opção para selecionar se pretendemos a tabela dinâmica numa nova folha de cálculo ou se pretende colocar na folha de cálculo existente. E nesse caso, teria que indicar a célula onde pretendia a tabela dinâmica. O clique pretende-se colocar numa nova folha de cálculo. OK. O primeiro passo então foi selecionar a lista ou intervalo de dados. O segundo passo é pegar nos campos da tabela dinâmica e indicar o que é que se pretende analisar. Se selecionar aqui o país, temos aqui os campos, os cabeçalhos da nossa tabela, selecionar país, automaticamente passou para aqui o país, porque ele vai fazer um resumo por país. Valor da encomenda. O país passou para linhas e o valor da encomenda passou para valores. E cá está o somatório das vendas ou das encomendas por cada um dos países. Nesta opção, pode clicar. Se quiser formatar os valores, definições do campo, pode mudar a função que está a ser utilizada, pode fazer uma contagem, uma média, o que pretende, mas neste caso pretende apenas formatar seu número. Formato numérico, moeda, 0 casas decimais. OK. Temos aqui um pequeno resumo por país, qual foi o valor encomendado. Agora, se clicar no vendedor, é uma nova opção que acrescenta. Ou seja, o campo vendedor passa, quando se dá um clique, automaticamente para as linhas. Que ele está a agrupar por país, e dentro de cada país sabemos quais foram os vendedores que efetuaram aí as vendas ou o registro das encomendas. Também pode arrastar os campos entre as áreas. Nesse caso, vamos supor que pretendemos o país nas colunas. Como é que ficaria a tabela? País, um clique sobre país, arrastar e soltar aqui em colunas. E a tabela ficava com este aspecto. Rapidamente ficávamos a visualizar por cada vendedor para que países é que vendeu. Por exemplo, vendeu Machado, vendeu este valor para o Brasil, este valor para a França, este valor para Portugal. Vendeu este total. Temos ainda um outro campo que é o campo filtro. O que é que faz este campo? Suponha agora que vamos pegar no país e queremos no filtro. A tabela volta a ficar mais resumida, fica apenas aqui com o valor de cada uma das encomendas por cada vendedor e os países estão aqui agrupados. Este país permite ver apenas por um, neste caso, o resumo, a lista dos vendedores que efetuaram prestaram encomendas para Portugal, ou vários, selecionar itens múltiplos. Cá está. Estamos a ver estes itens múltiplos. O tudo automaticamente volta a mostrar a tabela inteira. Este campo de filtro é muito importante, porque o campo que estiver aqui ou os campos, nós podemos ter vários campos no filtro, permitem separar muito rapidamente esta informação. Tabela dinâmica, opções da tabela dinâmica, mostrar páginas do filtro do relatório. Ao dar um clique aqui, ele mostra os campos que estiverem disponíveis no filtro do relatório
E depois de dar aqui um clique, ele automaticamente vai separar esta informação por países aqui em folhas. Veja só o que é que vai acontecer, ok? Aqui está. Encomendas para a Alemanha, Angola, Brasil, Espanha, França, Holanda, Portugal. Ele separou automaticamente por folhas as vendas que se efetuaram para os diversos países. Eu neste momento agora vou eliminar estas folhas. Fiz Shift, selecionei, estava em Portugal, Shift, selecionei a Alemanha e eliminar. E voltamos à nossa tabela dinâmica original. Vamos voltar a pôr o país nas linhas, antes do vendedor. Reparem que se trocarem, a tabela já não fica com o mesmo aspecto. Neste momento estão a ver cada um dos vendedores para que país é que vendeu. Portanto, depois da informação, pode ter interesse ou não analisar dessa forma. Com a tabela dinâmica desta forma, vamos agora ver algumas opções. Como estamos na tabela dinâmica, aqui aparecem as ferramentas da tabela dinâmica. Se clicar fora, automaticamente deixamos de visualizar a barra das tabelas dinâmicas. Quando voltamos a clicar, e os campos da tabela também. Nas ferramentas da tabela dinâmica, temos aqui algumas opções como o atualizar, que vai à tabela, se alterou dados na tabela, ele automaticamente vai permitir atualizar. Na estrutura, é onde permite formatar de uma forma rápida e alterar os totais, os agrupamentos e também mudar o estilo da tabela. Então, no separador de estrutura, aqui em estilos da tabela dinâmica, nós temos várias tabelas dinâmicas e podemos escolher um estilo e adaptar. Depois de adaptar um estilo, existem opções que se poderão ativar se gostarem ou não de ver as colunas e as linhas listadas. Esta de linhas em branco permite visualizar melhor. Se eu inserir uma linha em branco, entre cada país, neste caso, vai inserir uma linha que permite uma melhor visualização. Inserir e agora remover. Esquema do relatório. Deve-se ter alguma atenção que determinadas opções só são visíveis se nós tivermos mais que um campo nas linhas. Senão o esquema não se vê muito. Mostrar o formato compacto é este que está neste momento, este formato. O formato de destaques fica mais destacado, fica mais visível, são 3 colunas. O mostrar o formato tabular fica tipo destaques, mas reparem, o total passou automaticamente para baixo e não acima. Portanto, às vezes, dependendo do formato que escolheu aqui, assim pode variar ali no subtotal nas opções que vão lá fazer. Depois, se querem que repitam as etiquetas em cima dos itens, os totais, se pretendem totais ou não, as linhas com totais e o total geral, e os subtotais. Não mostra, quer dizer que não mostra por país, reparem, ou mostra no fim ou mostra no início do grupo. Para além disso, existem sempre os filtros, onde podem, aqui na própria lista, selecionar o que é que pretendem visualizar. Quais as opções.